Eu sou o Caio Gouveia, esse é o AmibCast. E hoje quem vem tomar café comigo para discutir um tema que é muito importante, que é a mobilização. Como a mobilização pode ajudar no desmame ventilatório? É Yuri Pereira, que é aspirante oficial do Exército Brasileiro e fisioterapeuta intensivista do HMASP. Prazer inenarrável, mestre. Boa tarde, Caio, tudo bem? Prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite, né, a lembrança. Conheço o Caio já tem alguns anos, né? Não sei ainda dizer quantos anos já, Caio. Quantos você fez É uma cara. Deve estar algo em torno aí de uns 10 anos, pelo menos? Por aí. Desde pelo então, menos. trabalhamos juntos sempre na mesma UTI, né? E é isso. Agradeço bastante o convite para a participação, muito contente. E poder falar sobre um tema que está totalmente ligado e envolve a fisioterapia, né? E isso é muito gratificante. Envolve ativamente, né? Porque é algo que é muito complexo a gente conseguir fazer na maioria das vezes. Mas ser uma coisa simples, né? Uma coisa que te falar, olha, tá até ambíguo, né? Muito complexo é uma coisa simples. Mas a gente falar das coisas mais simples na UTI, que precisam de gente, precisam de projeto, de processo, são as mais difíceis de acontecer. Falando na mobilização e no desmame da ventilação. Primeira coisa, só para a gente começar. Como que ela pode auxiliar o paciente a ter o desmame ventilatório? Se a gente mobilizar esse paciente, ele vai ter a mobilidade dos membros, vai tentar fortalecer o tronco. Como é que isso pode auxiliar, de alguma forma, na parte do desmame ventilatório, na musculatura ventilatória? Quando a gente fala em mobilização precoce, né, vamos começar do zero, a gente não tem nada muito assim bem definido quanto a prazo, mas em geral o que a literatura trabalha é a mobilização, a movimentação do paciente realizada antes de 72 horas de internação desse paciente na sua terapia intensiva, né? E como é que ela pode ajudar? A gente tem que lembrar que vários fatores interferem na questão da aplicação da mobilização precoce, né? Até a gente costuma falar das barreiras. Então, se eu tenho um paciente muito bem sedado, o benefício que talvez eu tenha com a mobilização precoce é muito pequeno, porque esse paciente não está ativo, né? Mas em termos, vamos pensar já num paciente mais avançado, com desmame de sedação, esse paciente progredindo e dentro daquele prazo das 72 horas iniciais. A mobilização precoce traz diversos benefícios já comprovados para esse paciente, como vai auxiliar no desperdar diário, vai manter esse paciente mais acordado, vai trazer a manutenção articular desse paciente, vai visar o ganho de controle de tronco, tornar esse paciente mais rapidamente independente, voltar e recuperar a funcionalidade desse paciente, que é a grande função do fisioterapeuta no caso, e de uma equipe de mobilização precoce no caso, é tornar esse paciente mais funcional o mais breve possível, né? E com isso você consegue melhorar diversos desfechos já comprovados desse paciente dentro da unidade de terapia intensiva. Inclusive, considerando o paciente entubado, a gente consegue diminuir com a mobilização precoce a permanência desse paciente, os dias que ele permanece entubado, os dias que ele permanece internado na sua terapia intensiva. Então, tudo isso são benefícios que a gente consegue ver com a mobilização precoce. Então quer dizer que, por exemplo, a gente tem um paciente que vai chegar na UTI, ele tem ventilação mecânica, a gente tenta mais precocemente diminuir a sedação dentro do possível e colocar ele para mobilizar, seja como for, progressivamente. Considerando essa escala, vamos falar da mobilização precoce, em que paciente a gente pode iniciar essa mobilização precoce, ou se tem algum específico, ou se tem algum candidato, né, que a gente fala, esse aqui a gente pode começar. E outro ponto, quais são as etapas que a gente tem de mobilização? Sim, começo dessa forma, um pouco passivo, ou enfim, só para a gente entender um pouco melhor esse tema. Esse é um grande ponto, né, que você tocou, no caso, quem tem indicação de mobilização precoce? Em tese, todos os pacientes têm indicação de uma mobilização precoce. Obviamente, nós temos que respeitar alguns critérios, né, e protocolos de segurança, por exemplo. Em geral, a gente se preocupa com alguns pontos principais. Nível neurológico desse paciente, ou seja, o quanto que esse paciente está colaborativo para cooperar com a minha mobilização precoce. Quanto maior, melhor for a cooperação desse paciente, desse nível de consciência, mais benefícios eu trarei para essa mobilização precoce para esse paciente. As questões da hemodinâmica, por exemplo. Esse paciente tem estabilidade hemodinâmica para estar desempenhando alguma atividade? E no que a gente pensa quando a gente fala de estabilidade hemodinâmica? O paciente está com droga vasoativa? É um ponto.
A droga vasoativa impede esse paciente de realizar mobilização precoce? Não, de maneira alguma. Qual que é o nível de nora que eu vou... A partir de que ponto que eu posso ou não posso fazer? Não existe isso muito bem estabelecido na literatura. Alguns trabalhos mais ou menos, 0,2 kg por minuto de nora, e assim por diante. Mas assim, nós consideramos principalmente, se o paciente está progredindo a droga vasoativa em níveis muito recentes, por exemplo, nas últimas horas essa droga está progredindo, ele está ficando numa piora, tem indicação, será naquele momento? Talvez não. Mas se ele está com nora, está com droga vasoativa, porém está em descenso, ele está progredindo no desmame e ele tem as outras condições, nós vamos observar o quê? Frequência cardíaca, geralmente, desse paciente. A maioria dos trabalhos relata uma frequência cardíaca aí, segurança entre 50 batimentos por minuto a 150 batimentos por minuto. Nós vamos respeitar esse... Durante a mobilização. Já na hora que Ou você antes, está com ele no leito, prévio, né? E aí você tem alguns protocolos, depois que você começou a realizar atividade, você tolera até 20% de aumento. E de pressão arterial. Pressões arteriais sistólicas, principalmente, maiores que 90 e menores que 150. Mas aí também os 150 a gente tem algum... Fica difícil, né? Fica difícil, Muito porque a gente já tem pacientes que são hipertensos de base. E às vezes muito hipertensos. Então aí cabe o avaliador, no caso o fisioterapeuta ou quem for aplicar. Aqui no Brasil é o fisioterapeuta, né? Mas nós temos... equipes de mobilização em alguns lugares, né? Aí, vou perguntar isso também. Então, você tem um paciente que é de base hipertenso, você vê que o tempo inteiro ele está hipertenso na sua UTI, mesmo diante de medicação. Então, cabe a você avaliar. Coloquei o paciente, ele fez uma lateralização, ele sentou beira-leito, a pressão está mantendo? Ok, você consegue realizar algum tipo de mobilização com esse paciente, mesmo ele já partindo de uma pressão arterial maior. Agora, você mudou a posição desse paciente, realizou algum tipo de exercício com esse paciente, alguma transferência, e a pressão teve um aumento significativo, aí é um critério para você interromper. Legal. Então, nós pensamos na parte neurológica, na parte de estabilidade hemodinâmica, principalmente. São os dois grandes gatilhos. Ou se esse paciente também tem alguma contraindicação absoluta, por exemplo, fez uma cirurgia importante com ortopedia, uma neurocirurgia, ou alguma outra cirurgia, especialidade cirúrgica, e que não pode mobilizar chega uma contraindicação, não posso realizar isso com esse fora paciente. Do leito, tem uma determinação específica, né? Sim, em geral são essas condições, mas no montante global, nós temos a maior parte dos pacientes tem indicação de realizar a mobilização precoce. Antes de falar do time de mobilização, que me chamou muita atenção, essa ideia do time de mobilização, e isso mostra mais uma vez o quanto a UTI é transdisciplinar, precisa do time todo, né? Não adianta falar sou isso, sou aquilo, tem que ser todo mundo junto, no mesmo objetivo para funcionar. Eu vou perguntar exatamente esse ponto. A gente falou aqui de algumas coisas, estabilidade hemodinâmica, hipertensão arterial perigosa, né? A gente falou de cirurgias, que podem, de certa forma, limitar um pouco a mobilização. Só que em nenhum momento você falou de ventilação mecânica. E aí eu vou fazer aquela... Eu sei que o tema é o desmame, a mobilização precoce para o desmame. Porém, eu vou fazer aquele estímulo. Eu posso mobilizar até onde um paciente de ventilação mecânica? E qual o benefício dessa mobilização maior ou menor? Bom, pelo que a literatura já nos traz, e não só de hoje, mas já há algum tempo, o paciente estar em ventilação mecânica não é uma contraindicação para mobilização precoce. Ponto. E a partir daí, onde que a gente pode chegar? Esse paciente ele pode sentar à beira-leito, ele pode fazer exercício ativo, ele pode fazer exercício resistido, respeitando as mesmas contraindicações que a gente falou agora há pouco. Ele pode ir até sedestar fora do leito, ele pode fazer ortostatismo, ele pode deambular com auxílio pela sua unidade de terapia intensiva. Só que, normalmente, isso não vai ser feito acompanhado de somente um profissional. Certo. E isso torna um pouco mais uma difícil. Barreira, né? Certo. Mas, em tese, ele pode, desde que tenha condições, respeitando as nossas contraindicações e limitações daquele paciente, ele tem total autonomia para chegar nesse ponto, caso seja viável. Perfeito. Então, já tiramos esse negócio. Ó. Quem está em ventilação deve ser mobilizado. A quando a gente conseguir. O máximo que a gente conseguir. Vou falar uma coisa agora. Você falou da mobilização, deambular, sedestar. A gente precisa de um time de mobilização. Quem compõe esse time de mobilização aí dentro das UTIs? Então, aqui no Brasil, eu particularmente não conheço equipes de mobilização precoce, né? Pode ser que algum hospital já tenha isso implantado, né?
Mas aqui no Brasil isso não é comum, sei que fora do país... Fica a dica, pessoal, lá. Né? Os empreendedores da terapia intensiva, um time de mobilização. Por exemplo, nos Estados Unidos tem equipes que envolvem desde um técnico de enfermagem, um enfermeiro e um terapeuta, o terapeuta respiratório também, no caso, né? Entendi. Que às vezes alguns países têm essa diferenciação do fisioterapeuta, terapeuta e o fisioterapeuta respiratório, né? Mas em geral seria composta por esses membros. Um terapeuta respiratório, um fisioterapeuta, um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Porque em alguns protocolos lá fora, por exemplo, quando a gente fala em mobilização passiva, que é aquela que o doente não atua em nenhum momento, ele é totalmente passivo à terapia, é realizado por uma equipe de enfermagem. Às vezes os técnicos de enfermagem no próprio leito, quando eles estão dando banho, fazendo alguma manipulação, fazendo lá mesmo. faz algum protocolo que a unidade tem estabelecido. Mobiliza 5 vezes a articulação do braço, joelho e tudo, 5, 10 vezes e assim por diante. E o fisioterapeuta vai entrar com a mobilização mais elaborada, né? Eu, considerando aí esse time que a gente está bolando agora, né? Vamos falar, temos um time conseguimos criar um time nesse hospital específico, a gente está querendo mobilizar esse paciente de ventilação mecânica, e a gente já, de certa forma, conseguiu sedestar ele à beira-leito, só que a gente quer progredir. O progresso para uma atividade um pouco mais resistiva, um pouco mais complexa, mesmo um pouco mais cansativa para esse paciente, por exemplo, deambular, tem benefício muito maior do que deixar esse paciente mobilizando, por exemplo, sedestado, sentado à beira-leito. Vamos lá, puxando um gancho, nós temos escalas que avaliam, né, a questão de capacidade e funcionalidade do paciente. Então, a gente sempre vai procurar progredir de acordo com o que esse paciente consegue realizar. Perfeito. Nós temos escalas, existem diversas, existem as validadas para o português, a gente tem índices de mobilidade e a gente aplica para ver aonde que esse paciente está no momento e aonde a gente quer que ele chegue, até onde ele vai alcançar. Por exemplo, esse paciente antes ele não conseguia fazer uma transferência no leito, um rolamento no leito. Aí ele consegue evoluir para uma sedestação beira-leito. A gente vai progredir com o quê? Ver se ele consegue realizar ortostatismo, ver se ele consegue fazer uma transferência ativa para a poltrona, uma marcha estacionária, que é aquela que o paciente fica marchando em pé literalmente, com ou sem auxílio, ali na frente do leito mesmo. Então são critérios para a gente ir progredindo com esse paciente, de acordo com força de quadríceps, se esse cara tem um MRC maior que 3, né? De quadríceps, se ele tem uma MRC maior que 3 de bíceps, fazer uma sedestação beira-leito, sustentar o peso do corpo. Então, tudo isso são escalas que vão deixando com que a gente avalie melhor esse paciente para realizar uma progressão mais consciente do que esse paciente pode tolerar. E eu acredito que isso falta em muitas unidades de terapia intensiva ainda, que são justamente esses protocolos, e as escalas de avaliação, para que o fisioterapeuta tenha em mãos, não só, né? Estou considerando o físio, mas algo preciso para falar. Né? O time. Esse paciente já está nesse nível aqui agora, e eu consigo avaliar ele daqui uma semana, daqui 2 semanas, tipo, ele está progredindo diariamente, né? Quando a gente pensa em UTI, no acompanhamento diário, esses pacientes progridem muito rápido. E esse é o nosso objetivo. Quanto mais rápido a gente aplicar a mobilização precoce... vamos lá, você perguntou se tem diferença desse paciente sedestar. Isso, é isso que eu ia falar. Tudo é um ganho. O tipo da atividade resistiva, a gente sabe assim, né? Vai fazer uma musculação, você fazendo uma atividade um pouco mais que gera uma fadiga, você também tem, isso pode ser uma coisa bem ilógica para transferir para isso, mas a gente pode falar assim, estou fazendo uma atividade mais resistiva, com peso maior, com uma carga maior, provavelmente eu vou ter um crescimento muscular. Esse crescimento muscular vai ajudar, de certa forma, esse paciente, não só para melhor a mobilização dos membros apendiculares, etc., mas também para a musculatura respiratória? Aí fica essa é a grande dúvida que paira no ar da terapia intensiva. Qualquer ganho já é representativo, ainda mais um paciente numa unidade de terapia intensiva. A gente faz uma analogia, por exemplo, você chega na academia hoje e você não vai pegar 50 quilos de cada lado no supino. Perfeito. Você vai começar com uma carga X avaliada e vai progredindo. A mesma coisa o doente. Aplicamos as escalas, a gente sabe onde ele está, e a gente tem as nossas metas de progresso de acordo com as próprias escalas de funcionalidade. E esse paciente não vai conseguir ficar de pé de jeito nenhum sem auxílio, ou deambular, se ele não consegue ficar sentado beira-leito sem auxílio. É impossível. Então é uma escala progressiva e é algo que ele vai
adquirindo, né? Pô, hoje ele conseguiu ficar à beira-leito, amanhã eu vou tentar ver se ele faz mais alguma atividade, seguindo a linha de progresso, até se tornar independente dele deambular. O paciente, a gente tem que pensar como é que esse paciente chegou. Ele era funcional previamente? Ele deambulava? Sim. Ok. A gente vai conseguir devolver ele melhor do que ele era? Difícil. Você sabe muito bem que Muito difícil. a gente parte do zero. O paciente internou, a gente no máximo consegue devolver ele para o nível, o status basal dele prévia internação. E é isso que é nosso objetivo. Temos condições de devolver esse paciente igual ao que ele chegou, que ele era antes da internação? Essa é a nossa meta. Então, se esse paciente andava em casa e não teve nada dessa internação que vai impedir que ele ande, o nosso objetivo final vai devolver total funcionalidade para esse paciente. Fazendo a correlação com a parte ventilatória, com a parte respiratória, existe uma correlação da força periférica com a força diafragmática. Isso que é o... Quanto mais esse paciente fica internado na UTI, quanto mais força esse paciente vai perdendo. A gente sabe que hoje que o mais discutido em torno de mobilização precoce e tudo mais é a FAUT, né, a fraqueza adquirida na unidade de terapia intensiva. Eu acho que isso é uma preocupação não só do físico, como de toda a equipe envolvida na terapia intensiva, que isso dá um déficit maior para esse paciente, aumenta o tempo de internação, aumenta custos hospitalares, então isso tem que ser precocemente combatido, né? E aí que eu acho que entra tanto a questão da mobilização precoce. E quando ele perde força periférica, quando esse paciente está muito tempo internado, muito tempo entubado, a gente sabe que quanto mais tempo esse paciente permanece entubado, mais fibras diafragmáticas esse paciente vai perdendo, mais força diafragmática ele vai perdendo e, consequentemente, vai ser mais difícil dele de sair da intubação. E quando a gente começa a aplicar a mobilização precoce, ter resultados associados à melhora do quadro geral, a despertar diário, tudo isso a gente consegue melhorar também a força diafragmática desse paciente e, consequentemente, situá-lo mais precocemente. Interessante esse ponto. Porque você falou exatamente uma questão que é, para a gente, bem frequente na UTI, que é, de fato, o paciente que está na ventilação, está lá, está tranquilo, a gente vai meio que postergando, vai deixando a sedação por mais tempo, mobiliza ele pouco, deixa no ventilador, mas está bem no ventilador, está tranquilo, vai deixando. Aí, mesmo que está em suporte, a gente vai deixando em suporte com um suporte um pouco mais alto do que devia, ele começa a usar pouco, aquele negócio, eu uso pouco, eu não preciso de muito. É o então, desuso, no final, né? É o desuso. É bem a história, eu vou parar, eu treino todo mês. Todo mês eu vou dar, puxo o ferro. De vez em quando eu Não passo na adianta academia. nada, eu passo na academia, assinei, fiz uma assinatura ali e pronto, passo uma vez por mês. Então, essa questão de a gente começar a forçar um pouco mais essa ideia de mobilizar, de deixar o paciente mais próximo da independência, quanto, obviamente, gradualmente, seguindo as escalas que você falou, tem benefício. E você falou também um negócio que foi muito legal, que é a relação da força apendicular, dos membros periféricas, com a força diafragmática. Existe a possibilidade de o cara melhorar a força por um dos membros. Melhorei bem a força das minhas pernas. As pernas estão bem fortes, estou andando bem. Isso pode estimular também um trofismo diafragmático? Ou das musculaturas respiratórias? Isso pode que a gente tem que pensar naquela... Se eu estou conseguindo mobilizar bem esse paciente, progredir da parte motora desse paciente em termos de o paciente sedestou, o paciente levanta, ele está acordado. Sim, ele está colaborativo. Sim, é verdade. Então ele está mais ativo na ventilação. Verdade. E só pelo fato dele já estar mais ativo na ventilação e mais ativo funcionalmente, ele vai readquirir força. Esse paciente provavelmente está com uma ventilação menos assistida. Está numa pressão de suporte, porque ele está acordado, ele está com parâmetros mais baixos. Então, provavelmente, ele está entrando, está mais presente na ventilação. Isso já favorece esse paciente a ganhar força diafragmática. A gente sabe quanto mais sedado, mais tempo, menos fibra, ele entra menos, conforme a gente vai passando para suporte. Que nem você citou, com suportes altos, dá aquela sedada à noite, para o cara dar uma descansada. O paciente, né? O paciente descansar à noite. Então, tudo isso prejudica. Enquanto na outra ponta, esse paciente mais ativo, colaborando com a física, colaborando com a saída do leito, com certeza ele já está mais ativo da ventilação e já reganhando, vamos dizer assim, força diafragmática. Interessante. Então, sempre a gente tem aquela ideia, né? Puxa, mas eu botei um paciente em ventilação mecânica para andar. Mas não necessariamente
Eu preciso fazer o cara andar para ele estar ativo e para ele sair do ventilador. Porque às vezes esse cara que está andando no ventilador mecânico vai sair em 2 dias ou 1 dia em ventilação, porque ele já tem, de certa forma, uma força ventilatória adequada. Obviamente, caso em caso. Sim. Mas normalmente não precisamos chegar nesse extremo, muitas vezes, que demanda uma equipe bem grande, uma equipe importante para poder fazer esse tipo de mobilização, né? Apesar de ser muito interessante, muito importante. Mas se a gente pensar primeiro em tentar tirar a sedação, deixar esse cara um pouco mais acordado, deixar ele colaborativo, sem delírio, e mobilizar ele precocemente de uma maneira que a gente conseguir, dentro do grau que ele pode, a gente consegue resultados muito bons, sem grandes, digamos assim, não é esforços, mas sem grandes elucubrações, né? Sim, para chegar no ponto de você andar com o paciente, veja bem, não estou sendo contra nem a favor, não Exato, é isso, é né? isso que a gente não quer, a gente quer só colocar a provocação aqui. O paciente andando entubado tem condições, perfeito. Ah, mas por que ele não está estubado? Tem essa. Tem uma pessoa que fala é uma frase muito importante, mas ele anda com o pulmão? Tem essa também, o pulmão é muito ruim. Ele anda com as pernas. Certeza. Então, se ele tem capacidade física para isso, mas por algum motivo específico daquele paciente, você tentou estubar, falhou. Você tentou estubar, falhou. Mas o paciente está lá consciente, a equipe ainda não quer partir para uma traqueostomia, e mesmo pela traqueostomia, ele pode permanecer ainda vinculado à ventilação. E aí ele está sob ventilação mecânica e você não vai fazer nada? Você pode tentar fazer isso independente. Esse paciente tem condições de sentar. Você não vai sentar esse paciente? Vai. Esse paciente tem condições de ficar de pé, fazer um exercício. Ele não vai fazer porque ele está entubado, está sob uma ventilação mecânica, traqueostomizada. Você está perdendo tempo, esse paciente está perdendo a função, você está mantendo esse paciente mais tempo na sua unidade e está gerando custo. Que tudo se baseia em custo no final. No final é isso, com certeza. Custo tanto monetário quanto custo físico, paciente, social. Né? A gente sabe social, hoje que emocional. O paciente, a gente tem a síndrome pós-terapia intensiva, esse paciente passa um tempo lá, e aí, como é que está o paciente do ponto psíquico dele, da parte de saúde mental? Como é que esse paciente evolui depois da internação? A gente sabe que o paciente na UTI, os trabalhos dizem que ele pode sofrer repercussões dessa internação na UTI 5 anos após a internação dele. Sim. Então, como que a gente está devolvendo esse paciente para a sociedade? Eu acho que esse é o ponto-chave. A gente vai conseguir zerar esse paciente da parte funcional dele até ele chegar como ele era antes? Voltar para o início, o 100% basal dele. É difícil, mas essa deveria ser a nossa principal meta. Porque quanto mais qualidade ou mais funcionalidade a gente devolver precoce para esse paciente, melhor a gente devolve ele para a sociedade. Verdade. E a gente gera menos custos. E mesmo para a alta da UTI, você leva ele para um setor menos complexo, como uma ala, um quarto, uma enfermaria, você também tem um paciente que é muito mais independente e tem menos risco de retornar para a UTI também. Sim. E o que a gente tem, você até citou a questão do delírio também, puxando um outro vínculo, a gente sabe que hoje a gente tem o ABCD, EF, tudo isso envolve delírio, envolve mobilização precoce, despertar diário. Tudo isso envolve em como esse paciente vai progredir na sua unidade. Perfeito. E realmente, quando você falou, a gente tira esse paciente mais rápido da UTI, com uma funcionalidade melhor, ele vai para uma unidade menos complexa, que provavelmente ali naquela unidade ele vai desempenhar funções e atividades mais complexas ainda para melhorar a capacidade funcional dele. E aí sim chegar o mais próximo possível de quando ele entrou no hospital. Sim, devolver esse paciente andando com algum dispositivo auxiliar, recuperando da parte nutricional, que é outro ponto que a gente sabe que é fundamental. Tudo anda junto, até as condutas em terapia intensiva andam juntas. Olha que coisa. Não adianta o médico atuar, a enfermagem atuar, que está lá 100% do tempo, a física entrar com a mobilização precoce, esse paciente está mal nutrido por algum motivo. Perfeito. Então, anda muito junto, né? Eu não vou conseguir ofertar uma atividade que tenha uma demanda metabólica mais alta para esse paciente se ele não estiver bem nutrido. E isso impacta diretamente. Então, é uma equipe multidisciplinar para funcionar direitinho, para devolver esse paciente com qualidade. Isso interfere na mobilização precoce. Mas temos que aplicá-la. Independente de ter ou não todo esse aporte, que seria o ideal, nós temos que aplicá-la nas condições, fazer o melhor com o que temos. Sim. A gente sabe que algumas UTIs, a demanda é muito rápida. É alta rotatividade. Você não tem tempo de fazer diversos testes do paciente, de deambular com aquele paciente caso ele tenha condições.
Já foi de alta, já tem outro ali batendo na porta para entrar. E você tentar fazer o máximo possível esse outro. Tem tipos e tipos de UTI. A gente tem que fazer o que consegue na nossa unidade, com estilo de unidade. Porque a UTI, como a gente até comentou antes do bate-papo, a UTI não é independente, né? A UTI é parte do hospital. Normalmente a gente pode chamar até um pit stop de uma maneira bem jocosa, mas de fato, porque o paciente não quer ficar lá. A gente fala que o paciente, a UTI não tem paciente, né? Não tem paciente. A UTI não é dona de nenhum paciente. Exato, Esse paciente tem a especialidade dele, tem a clínica dele. E muitas vezes as pessoas acham que não, tem sim, tem que ficar na UTI. Não, não tem. Ele tem que, o objetivo de entrar na UTI é sair da UTI. Esse é o foco, né? Ninguém entra na UTI para ficar. Entra na UTI para sair. Então, se a intenção é sair da UTI, a gente precisa preparar ele o máximo possível para ele poder recuperar a função que ele tinha, ou alguma coisa da função que ele tinha previamente, e continuar seu tratamento fora da unidade de terapia intensiva. Às vezes a gente acha a UTI que é a salvação, né? Então, aí que tá. A gente fala assim, vou trazer para a UTI que vai resolver. Não, não vai, porque a gente tem que tirar ele dessa disfunção, melhorar a capacidade dele de mobilizar, mas tirar ele o mais rápido possível, porque naquele ambiente a gente sabe que não é o melhor ambiente para uma reabilitação, né? A gente vai reabilitar aquilo que a gente consegue, mas às vezes não é o melhor ambiente para reabilitação. E o que mais precisa ficar, e eu acredito que a cultura vem mudando. Sim. Isso não é só no Brasil, tá? A gente... Geral, né? Vira-lata, síndrome de vira-lata, mas não, a mobilização precoce é um tema que, hoje em dia, você entra para fazer uma busca, você não consegue ler o tanto de artigos que tem de mobilização precoce. Coisa que há 15, 20 anos a gente não era não tão tinha frequente, praticamente, né? E, mas o Brasil faz pouca mobilização precoce comparado com lá fora. Não é bem assim. Talvez ele esteja um pouco mais à frente, mas tudo tem seu tempo. A gente sabe, é o que você falou, cada UTI é uma UTI. A gente sabe que UTI de hospitais lá fora tem outras condições, outros perfis de paciente. Maior quantidade, é um detalhe do RH, né? É isso que a gente é importante, né? A gente fala que UTI é equipamento, UTI é monitor, UTI é ventilador. Não, UTI recurso é RH, humano. é recursos humanos. Se a gente tem um recurso humano adequado ou super adequado, né, como eu posso dizer, para aquela quantidade de pacientes que você tem na sua unidade, com certeza você vai fazer um cuidado melhor do que se você tem uma equipe reduzida, com sobrecarga de trabalho. E a gente sabe que isso é uma das grandes dificuldades da gente promover, por exemplo, como você falou, a mobilização precoce. Que às vezes você tem, não vou dizer nem a carga de trabalho tão árdua naquele setor, naquele momento, mas você não tem cultura instituída naquela unidade. É outro detalhe. Aí, por exemplo, você é um cara alto, um cara grande, você está internado, deitado no leito, eu consigo, você já tem capacidade de fazer certas atividades, mas eu consigo tirar você do leito sozinho? Com segurança? De jeito nenhum. Segurança para você e para mim? Você precisa de um número maior de gente. Às vezes você se vira, você consegue, mas é o ideal. Tem que estar muito bem. É o mais seguro? Nem sempre. E aí que entra o RH. Né? Sim. Hoje que a gente precisa ter pessoal preparado e que a instituição esteja com aquela cultura. Isso eu acho que arraigado, né, nos objetivos da instituição. Porque, mas eu vou fazer a sua função. Mas a nossa função não é devolver funcionalidade para o doente. E assim, a gente tem que pensar no contexto. Por isso é importante você ter equipes que sejam especializadas para isso. Fazer o enfermeiro entender, a enfermagem entender, o médico entender, o físio entender que precisa daquilo. Porque não é só o cobrar das outras equipes. Ainda a mobilização precoce tem muitos fisioterapeutas que ainda não absorveram esse conteúdo, não absorveram essa ideia. Seja por vários motivos. E muitos normalmente são porque os fisioterapeutas estão sobrecarregados. Verdade. Não tem número adequado, não tem equipe suficiente. Eu preciso priorizar. E outra coisa, eu fiz saber priorizar também. O que é mais importante? Eu fazer um ajuste ventilatório, no qual o médico pode fazer também? Ou eu me aplicar mais na mobilização precoce, que está diretamente realizada com a fisioterapia. Direcionada para a fisioterapia. Direcionada para vocês, exato. Entendeu? Não que o fisio, a legislação permite fazer ajuste ventilatório. A gente sabe que aqui no Brasil é a coisa mais rotineira. Cuidar da ventilação, ajudar no desmame. Mas a função primordial do fisio é o quê? É a fisioterapia. Exato. É retornar funcionalidade para esse paciente.
fazer que ele perca menos, né? Consiga perder Perfeito. menos. A gente está lá para tentar evitar o quê? Evitar a mobilização precoce. Para quê? Para a gente minimizar os efeitos deletérios da internação desse paciente, que nós sabemos que vai ter, ainda mais dependendo da gravidade de entrada desse paciente. O cara tem uma PASH ruim, tem um SOFA ruim, a gente sabe que esse paciente pode ter uma internação prolongada. E hoje, graças a Deus e a muitas pesquisas, a gente tem a mobilização precoce como um ponto super favorável. Você pode chegar para o gestor da sua unidade e falar, olha aqui, ó, olha o que todas as meta-análises estão dizendo. A mobilização precoce diminui o tempo desse paciente entubado. Na média, aí, pelo menos 2 dias. Diminui o tempo de internação desse paciente na unidade de terapia intensiva. Diminui o tempo de internação desse paciente em 30 a 60 dias. Diminui o tempo de internação desse paciente no âmbito hospitalar. Então, isso gera um retorno de custo, diminuição de custo. Ele usa menos medicação, usa menos sedativo, passa menos tempo internado, dá menos custo hospitalar e vai embora melhor para casa. Daí vem um outro ponto negativo, que o pessoal vem, mas tem milhares de estudos, mas não teve impacto na mortalidade. Mas para que você quer mobilização precoce com impacto na mortalidade? Exatamente. A gente tem essa crítica toda de Songans e mortalidade. Qual que é a lógica? Exato. Você vai para academia, por exemplo, pensando se você vai morrer mais cedo ou mais tarde. Exato. Você vai pensando nos benefícios que a atividade pode trazer. Dá para você manter sua funcionalidade. Esse é o grande ponto, né? Eu preciso o quê? Esse paciente saiu melhor, saiu mais rápido, usou menos medicação e eu devolvi ele melhora para a sociedade. Para o que ele era antes dele internar. Mas eu não mexi em mortalidade. É uma comparação certamente desleal. Tem a ver? Todo mundo que faz exercício vai aumentar, teoricamente, a sua longevidade? Em tese, sim, mas você pode morrer qualquer tempo de qualquer outro fator. Então, acredito que a mortalidade também não é um parâmetro legal, fiel, para a gente avaliar a mobilização precoce. E muitas outras terapias. Porque tem outros diversos parâmetros que já estão mais do que estabelecidos, que são favoráveis à mobilização precoce. E isso traz muito retorno. Traz muito retorno para o hospital. A gente tem trabalhos aí, não é um, são 2, são vários que já avaliam questões de custos. Tem trabalho que, por exemplo, contratou equipe de mobilização justamente para fazer a mobilização precoce. E aí entra enfermeiro, técnico, físico. E no final, além de eles terem contratado uma equipe à parte, o custo batia. O custo batia com redução, com um grupo controle que não teria essa equipe, com o custo que ele ia ter no final. Mesmo contratando 3, 4 profissionais, chegou lá no final, ele teve o mesmo custo. E ele saiu melhor para a sociedade. Ou seja, você devolveu um paciente. E por que teve o mesmo custo? Você gastou com a contratação desses profissionais, mas eles tiraram os pacientes mais cedo, estubou mais cedo, menos tempo de internação, menos tempo de UTI, tudo que a gente já discutiu. E com certeza devolveu muitos mais pacientes mais rapidamente para a sociedade. Interessante esse ponto. Muito bom isso aí. Uma coisa que eu quero passar assim, para a gente conseguir chegar no nosso cerne, no nosso final desse bate-papo, que está muito bom mesmo. Para eu entender, assim, eu quero tentar mudar a cultura da minha unidade, eu quero tentar melhorar a cultura do meu hospital. Onde a gente pode começar com essa atitude? E qual seria, na sua opinião, obviamente, qual seria, na sua opinião, a melhor forma da gente conseguir incutir isso? Porque a gente sabe que tudo que gera a necessidade de um trabalho manual e de RH e mobilização de pessoas é difícil, por mais que não seja um recurso a mais, é um recurso que já está presente na unidade. Como a gente consegue fazer isso? Olha, é uma boa pergunta. Uma sugestão, né? Eu acredito que educação continuada. Eu acho que o principal fator é a educação continuada. Porque, teoricamente, o profissional fisioterapeuta ele sai da faculdade, ele começa, faz suas especializações, aprimoramento. O profissional, que está diretamente relacionado a essa área de hospital, seja na enfermaria, mas principalmente no âmbito da terapia intensiva, ele já tem essa visão. Então, se não tem, ele tem que buscar, porque está mais do que evidente na literatura. Então, se ele não tem essa visão, ele precisa se aperfeiçoar. Certo. Porque já passou da hora dele se aperfeiçoar, está muito tarde já. Ele precisa correr atrás. Mas quanto ao resto, porque a gente tem batido num ponto da nossa conversa inteira, é uma equipe.
Então, o médico tem que estar ciente. Tem muitas vezes, pô, eu consigo imobilizar esse paciente tem condições de sentar. Sim. Ah, não. Para que ele vai sentar? Não, porque tá muito agitado, vai Ó, pro lado da cama. Ele tem uma sonda vesical, ele tá com acesso central, tem um pique ali. Ah, puxando um gancho, todos não, né? A grande maioria de evidências que nós temos as barreiras que pesam contra a mobilização precoce, mas que, na verdade, todo o trabalho que é novamente feito e estuda essas barreiras, vem cada vez mais, reforçam positivamente a mobilização precoce. Você tem 1% de eventos adversos entre todos os pacientes, 2%, 0,5%, perdeu um catéter, perdeu uma sonda, ou seja, é totalmente seguro e viável fazer fisioterapia, fazer mobilização precoce na terapia intensiva. Não aumenta riscos para o paciente, não aumenta a perda de acessos e periféricos, tá? Então, é isso que nós precisamos mudar, a educação continuada, explicar toda vez para a equipe, instruir a equipe de enfermagem, instruir a equipe da fisioterapia, instruir a equipe médica, que é seguro, que é viável, que traz benefícios para o paciente, que tudo isso impacta na qualidade de vida desse doente e na qualidade do hospital em si, em custos hospitalares. E vamos pensar num mundo ideal, quanto mais eu reduzo um custo desse paciente internado, vamos supor que sobra dinheiro, que não é a realidade, mas eu consigo aplicar esse dinheiro que eu gastaria com esse paciente em outras coisas, em outras melhorias, seja de pessoal, seja salarial, seja benefícios, sejam estruturais. Então, eu acredito que a educação continuada é o principal ponto que nós precisamos, os gestores, você aí como um gestor, precisamos atuar diretamente. Porque tem hospitais que têm educação continuada muito forte, principalmente os mais tops brasileiros, né? Mas tem muitos hospitais que a educação continuada ela é pouco ativa ou pouco direcionada. E pensando diretamente no meu lado, na fisioterapia, eu acho que a educação continuada ainda é pouco aplicada na maioria dos hospitais. E pensando na mobilização precoce, né? É uma coisa que não pode ser só focada no físio. Tem que ser no time, né? Tem que a gente está falando aqui o tempo inteiro, né? Tem que ser na equipe inteira e treinar e retreinar. Por isso que a educação continuada, até incutir no pensamento e na cultura daquele setor. Que é fundamental. Que é fundamental. Que eu levar um paciente para o banheiro, além de ser humanizado, que é um ponto que é tão batido hoje em dia, que a gente nem sempre vê esse lado, que isso traz benefício. Que esse paciente sentar 20 minutos na poltrona, se ele tem condições, vai fazer muito bem para a recuperação desse paciente. Com certeza. Que a família está ali presente em algum momento e ajudando esse paciente também na mobilização precoce, tipo, auxiliando o paciente a sentar, fazer uma transferência, isso é totalmente benéfico. Mas se isso não estiver enraizado na cultura daquela sua unidade de terapia intensiva, não vai sair. Vai ser você querendo fazer, eu querendo fazer, e fulano e ciclano não. E isso vai te gerar uma barreira. Ou senão você vai querer abraçar o mundo. Você lembra lá no servidor, por exemplo, a gente botando o paciente para andar com um carrinho de compra. Então você não tem estrutura, você vai improvisar, mas de alguma maneira você vai ter que improvisar. Vai dar certo. Mas se toda a equipe estiver falando a mesma língua, isso vai, para mim, mudar um pouco essa cultura que a gente tem de não aplicação da mobilização precoce. Muito bom, muito bom. Bom, para a gente sempre finaliza agora nessas últimas séries do AmibCast, a gente faz uma pergunta, na verdade, 2 perguntas. A primeira delas é: qual música toca o seu plantão? E a segunda, para você, em uma palavra, o que é terapia intensiva? Qual música toca o meu plantão? Agora dá uma dica pessoal musical. A gente já tem algumas dicas musicais, já teve rock, já teve música instrumental, de trilhas sonoras. Cara, tem coisas fantásticas aqui. Cara, você sabe que eu sou pagodeiro, né? Pagode. Sou pagodeiro. Podemos. Pode falar um aí, pra turma ouvir isso aqui, vale a pena, porque dá uma animada no plantão. No meu plantão tocaria um pagodão, tocaria uma turma do pagode. Turma do pagode. Turma do pagode. Turma do pagode, muito bom. E terapia intensiva pra você em uma palavra? Vida. Vida. Excelente. Muito bom. Cara, é um prazer inenarrável ter você aqui. Deixo para vocês as últimas considerações e sempre é importante discutir um tema tão legal e tão
relevante para a vida do nosso paciente de terapia intensiva, que é a mobilização precoce. E o melhor de tudo, fazer isso de uma maneira multiprofissional e transdisciplinar sempre como time. Deixo para vocês as últimas considerações aí e agradeço a sua presença aqui no AmibCast. Novamente, Caio, agradeço o convite. É realmente gratificante estar aqui presente. A gente se conhece já há um bom tempo e temos uma amizade forte aí. Eu agradeço muito o convite. A mensagem ou considerações finais que eu posso deixar aqui é: não desistam da mobilização precoce. Boa. E nós temos nomes muito bons no Brasil que atuam diretamente com mobilização precoce, estão cada vez mais alavancados, e isso é muito bom para a fisioterapia. Isso traz um certo holofote para a físio, que eu acho que é necessário e é mais do que preciso no momento, mas nem sempre ele é direcionado para certas equipes. Mas físio, não desista, continue na mobilização precoce. Já está mais aí do que funciona. O seu trabalho, nem que não tenha uma repercussão aí para a sua unidade hospitalar, mas para o seu paciente sempre tem. Sem dúvida nenhuma. E esse é o maior retorno. Apliquem a mobilização, tem resultado, tem evidência, e é a sua área. É a área que você domina, é a área que você estudou, é a sua formação. Aplique e influencie. Tente instituir essa cultura na sua unidade, que é o mais difícil. Eu sei que isso não é fácil, mas é essa mensagem que eu deixo. Excelente. Bom, mais um AmibCast foi. Você que não está acompanhando, não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, Spotify. Se inscreva e não se esqueça de se inscrever na Amib. Você é intensivista de qualquer que seja a especialidade. E quem vem tomar café comigo na próxima?